Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. 3 juntas de boi, 2 galinhas e um pato. Isso aqui é o girimum, uma abóbora. Eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de Moringa. Água de Moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaram do meu coração, sejam bem-vindos ao nosso cantinho, bem-vindos ao Água de Moringa, onde qualquer convidado é muito mais informado do que o host. Bom, gente, sem muita delonga hoje, a gente vai falar sobre a história do cangaço, e eu tenho aqui comigo o cangaceiro mais brabo que eu encontrei nesse sertão, o Sabido do Breu, Pensador Louco. Oxente, yeah. Oxi. E grudada em um dos 8 lados do Pensador Louco, a cangaceira Cara de Lua Licamum. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, responde ela. Espero que estejam, né? Se não estiverem também, pelo menos eu perguntei por educação. Então, jagunçada do meu coração, fizemos uma pesquisa com algumas fontes talvez duvidosas, talvez não, mas hoje a gente vai falar sobre a história do cangaço e definir algumas coisas que aconteceram no final do século XIX e o início do século XX, aqui na região do Nordeste, principalmente no Sertão, e a gente começa isso tudo daqui a pouco, depois dos recadinhos do Jorge. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, que é Jorge, seu editor, vamos para mais uma leva de recadinhos. Primeiro, vocês sabem o que aconteceu com o Portal Paranerdia, onde o Água de Moringa está hospedado. Então, vocês já entenderam o que aconteceu. Ficou muito tempo fora e com isso a gente vai se recuperando aos poucos, beleza? Falando em Portal Paranerdia, eu sugiro fortemente que vocês visitem o Portal Paranerdia, porque lá, além do Água de Moringa, tem o Paranerdia e é muito bom. O site é o www.paranerdia.com.br, o e-mail que vocês podem entrar em contato é o paranerdia@paranerdia.com.br. Você pode ir no Twitter, @paranerdia, no Facebook, facebook.com/paranerdia, no YouTube, youtube.com/paranerdia, e no Telegram, t.me/paranerdia, que você vai cair no grupo do MUB Multicultural do Paranerdia. Veja só que coisa da hora. E eu capitaneio o Animesphere. Você pode achar todos os nossos links através do linktr.ee/Animesphere e você acha todos os links lá. Beleza? O que eu sugiro para vocês é que vocês, além do site do Paranerdia, vocês vão no Twitter com a @do J, né? @jsantos com 2 T's porque o cara é enjoado. No Insta, @Água de Moringa oficial, né? Que é muito bom. O Telegram, t.me/Água de Moringa. E no YouTube, youtube.com/Água de Moringa. Fica com o episódio que, ó, tá sensacional. Voltamos! E sem sair do lugar. Bom, o cangaço, né, foi um movimento de banditismo que ocorreu no final do século XIX e no início do século XX, como eu falei antes, do recadinho do Jorge, aqui na região nordeste do Brasil,
Os bandos eram formados por habitantes da região semiárida nordestinas que, organizados, praticavam diversos delitos como roubo à cidade, sequestro, assassinato, estupros, e o movimento foi combatido violentamente pelo governo brasileiro na época. Basicamente assim, eu acho que é muito fácil falar do movimento como simplesmente banditismo, mas é que o sertão brasileiro é uma porra de uma terra sem lei Mad Max do cacete, né? Ele foi um movimento partido do povo, porque o povo era explorado pra cacete, uma hora eles resolveram tacar fogo de volta, assim. A gente tava no final no início da República, né? Da nova República, né? Sim. Então, e tinha acontecido Canudos há pouco tempo, então... Na verdade, eu acho que no final do século XIX estava acontecendo Canudos, né? O povo nunca foi tratado como um ser humano, né? Você foi tratado como gado, principalmente nessa fase. E aí você tem realmente a revolta do povo e o começo desses movimentos, que são movimentos terroristas. O problema é que eles começaram de terrorismo de aterrorizar mesmo, só que eles começaram a virar pro lado errado, né? Porque eles tacavam o pau em todo mundo. E aí o povo que já era oprimido acabou ficando mais oprimido ainda. Né? Porque eles nunca tiveram um objetivo de melhorar a vida de ninguém, só a deles. Eles não deixam de ser de maneira nômade o que os bucaneiros eram. Eles iam de lugar em lugar, pilhando, saqueando, para sustentar a si mesmos e irem em outro lugar fazer exatamente a mesma coisa. Quando eles não conseguiam fincar terra, manter propriedade de terra, inclusive muitos viraram cangaceiros porque tiveram as terras roubadas e etc e tal. Filho da puta, se eu não tenho direito a uma terra, então agora eu vou invadir a terra dos outros e vou tocar o rebu e viver na estrada. Isso acontecia muito porque é como hoje, né? O cara cresceu na favela e não tem muita oportunidade, ou às vezes não quer se submeter às oportunidades que os pais tiveram, e fala assim, eu vou fazer meu próprio caminho, vou entrar no tráfico, né? Então vou entrar vou sair por aí, montar um bando, ou até sozinho mesmo, e fazer meu próprio destino, né? Seguir o caminho do meu nariz. Muitas vezes o cara só queria tacar o foda-se e fazer seu próprio dinheiro. Os motivos corretos, o caminho errado, né? Assim, todo tipo de rebelião popular, assim, ela começa basicamente de um povo, ou segmento de um povo, assim, que tomou porrada demais e não aguenta mais e decidiu se virar contra. Todos eles começam assim. No caso e a gente teve na história mundial vários lugares, vários países onde aconteceu a mesma coisa. Apenas que, tal como os bucaneiros que eu falei, eles não tinham eles não eram um movimento com leis, basicamente. Cada grupo tinha suas próprias leis e basicamente eles têm, a gente quer e a gente vai tomar e tocar o rebu geral. Basicamente era isso, mas era uma terra completamente sem lei. Ainda mais, você falou daquela época semiárida, assim, não sei se foi no início ou durante a maior seca do Nordeste brasileiro. Alguém sabe dizer? Porque eu não... Sim. Pra data eu sou uma merda. Não sei se foi durante, mas o troço era péssimo. No final do século XIX, o clima no Nordeste tava uma merda, né? Como se já não tivesse sempre, né? Mas foi misturado o fator de que todo investimento em infraestrutura estava indo para o Sudeste por causa da alta nas exportações e da produção de açúcar e café, né? Então, tudo isso estava indo para o Centro-Oeste e para o Sudeste, e foi na época também da descoberta do ouro, né, em Minas. Então, o que aconteceu foi que estava tudo centralizado lá, já estava centralizado lá. Então, o Nordeste, além de não ter assistência do governo, dos políticos, além de não ter assistência de segurança, também não tinha. Foi essa época que houve essa grande seca, né? Esse grande problema climático no Brasil. Então, foi essa soma de fatores absurdo que levou o povo a morrer de fome e de sede no sertão, né? A palavra cangaço tem origem no termo canga, que era uma peça de madeira utilizada para prender o carro de bois aos animais que puxavam.
A referência está na forma como o objeto é utilizado. No veículo, os bois levavam sobre o pescoço um equipamento, a canga, muito pesado. Os cangaceiros utilizavam diversos apetrechos atados às suas vestimentas, nos quais carregavam armas, munição, água, pinga, alimentos e até itens de higiene. Mesmo antes do movimento social, o linguajar popular chamava de cangaceiros os indivíduos que carregavam produtos pesados e diversos atados ao corpo. Então, o termo foi transposto aos membros do movimento, dada a forma de transportar os seus pertences. Ou seja, né, eles eram multiuso. Ou seja, eles antecederam o cinto de utilidade do Batman e a pochete. Olha só que gente à frente do seu tempo. Shoulder bag agora, né? E que é mais parecida com a deles, né? E esse termo mais hoje ainda... parecida com a deles. Esse termo hoje ainda é usado no exército, você sabe, né? No exército... Não. Sim, no exército, quando você... Por exemplo, se você é o 01, o 02 é automaticamente o seu canga, né? Que é o seu parceiro, é o cara que tá grudado contigo lá. Então, como todos os treinamentos são feitos em pares, né? Então, o 23 tem o canga, que é o 24, que é o cara que tá encangado nele. Então, esse termo tá no exército. Quando você ouvir um cara, um militar falar assim, eu, fulano, que é o meu canga, é porque é o cara que é o parceiro dele do lado. Entendi. Canga, pra mim, sabe o que é? É uma saída de praia que você enrola. Sei. Eu também, eu acho que tem tudo a ver com isso. Mentira, sei lá. Pra esconder a busanfa. É pra isso que serve. Não só a busanfa, né? Tem outras coisas. Bom, os historiadores e especialistas apontam as origens do cangaço ao período do Segundo Reinado, aproximadamente nas décadas de 1860 até 1890. Nessa época, a região semiárida do Nordeste era governada pelos coronéis políticos da região, que também eram grandes e ricos fazendeiros, né? Na verdade, eles eram, proprietários de feudos, né? Em paralelo com as condições naturais de seca e falta de alimentos, levavam grande parte da população à fome e à miséria. A gente até comentou com isso um pouquinho atrás. E dentro desse cenário, surgem os grupos de cangaceiro que, através de atos de crime e violência, ganhavam a vida. Durante o final da Primeira República, diversos governos combatem a ação dos cangaceiros do Nordeste. Apesar disso, os mais importantes grupos foram capturados e mortos apenas no Estado Novo, entre 1937 e 1945, de Getúlio Vargas. A gente comentou sobre isso. Os coronéis, né, que detinham o poder, né, que tinham dinheiro, que tinham grandes pedaços de terra e grandes fazendas, que amealhavam pessoas em volta de suas fazendas, que faziam verdadeiros feudos, né? Então, quando você falava que você chegava na fazenda do coronel fulano, a fazenda do coronel fulano tinha uma vila de casas, um pequeno bairro que ele comandava ali. Então ele era o prefeito, ele era o chefe de polícia, ele era o dono do padre, né? O juiz, tudo. Tudo acontecia segundo Era feudos, né? Exatamente. Eram senhores feudais, que aliás agem até hoje dessa forma. Eu moro aqui no Centro-Oeste e eu percebo exatamente como isso funciona. E pois é. Você fala uma coisa a respeito do... Eu tava procurando aqui para lembrar a data, mas foi em 1915 que existe... que vai ter uma tipo de campo de concentração, assim, que as pessoas começaram a ter muita fome, inclusive nessa época de cangaço, etc. Sim. Vai explodir nessa fase também por causa disso. Eu falei, os objetivos foram muito claros e justificáveis. A ação que eles tomaram para resolver os seus problemas, as suas angústias é que não foram. Mas o povo era tratado de uma forma tão desumana que eles estavam presos numa fome desgraçada e eles tinham que sair dali de alguma forma, e eles tentam migrar pro litoral e eles são impedidos, ou são colocados em grandes campos de concentração mesmo. E de campos de fome, assim, milhares de pessoas morreram nesses campos só para impedir que elas chegassem perto do litoral, onde estão os ricos, aquelas coisas. Eles não conseguiam chegar perto nem desses feudos, desses grandes feudos, eles ficavam presos em bolsões. Muita gente dali também se tornou... acho que isso dá revolta, né, mano? Porque, assim, esses senhores
esses grandes coronéis, eles não são nem um pouco melhores, aliás, são bem piores. Não. A única diferença é que eles têm o dinheiro do lado deles. É justamente o que eu ia dizer, assim, a gente pode não gostar dos métodos, dos crimes que eles cometiam e tal, mas é muito difícil depois que você apanha a vida inteira, passa fome, maus tratos, tortura, abuso de autoridade, etc. É muito difícil você dizer, não, você pode se revoltar, mas você tem que ser educadinho. O coronelismo foi um movimento que ainda persiste, como bem você mesma falou, que começou por causa de militares que davam baixa na patente, se aposentavam com puta dinheiro, que sacam várias terras, iam lá, fincavam uma fazenda, qualquer coisa lá, e passavam a exercer a autoridade que eles não tinham, porque eles não eram mais militares, mas continuavam exigindo serem tratados pela patente militar e começavam a dominar o povo num negócio que era praticamente medieval. Esses filhos da puta tinham que morrer, cara. Militar tem mais é que se fuder mesmo. Ai, os grandes, com certeza. Porque os coitados que estão lá que nem ninguém queria estar. Tem uns coitados que são obrigados a estar lá que nem queria, né? Sim. Mas geralmente quem queria, mas esses coitados é que são bucha de canto, vai pra morrer, porque os que precisam estar lá na frente pra morrer nunca vão, né? Nunca vão. Exatamente. É foda. Vendo essa parte do coronelismo e tudo mais, como é que se diz, cara? A gente viu naquele filme do Vidas Secas e no Deus e o Diabo na Terra do Sol, logo no início, que tem dá um close nessa relação de meeiro ou de funcionário e coroné, que o cara faz de tudo pra manter o cara em rédeas curtas, né? Tipo, tudo que o cara faz, tudo que o cara come, tudo que o cara tem pertence ao coroné, e ele cobra até o ar que o cara respira, né? Pra que na hora de repartir, de pagar pelo serviço, o cidadão tem mais a pagar do que a receber. Ele tanto é pagador quanto agiota do próprio funcionário, cara. É terrível. Coisa que, infelizmente, continua sendo praticada no Brasil também. Vale aí notar a quantidade de gente resgatada de trabalho análogo à escravidão que tem ainda no nosso Brasil varonil aí de 2023. E eu lhe digo que isso não só esse pessoal que é resgatado, assim, nesses locais escondidos, eu ouso dizer, em grandes empresas e médias empresas hoje, o cidadão chega no patrão e precisa de um dinheiro para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa para casa ou para resolver um problema, o cara empresta do próprio bolso, e na hora do recebimento, o cara já desconta, não é nem descontado na folha, paga e já vai lá e cobra, e o cara tem descontos do salário na hora do recebimento de valores que superam o que é permitido por lei. Tem um menino que deve tanto aqui, em uma empresa aqui, não vou dizer que empresa é, que nunca se sabe, mas tem um menino aqui que tá passando por dificuldade, que ele ganha R$ 1.300 por mês e ele paga 700. Quer dizer, não é impraticável, né? Extremamente impraticável. O cara praticamente passa fome, mano. Se bobear, ele paga 700 e 700 são apenas os juros do mês, né? A dívida continua intocada. Não é. Melhor eu segurar o bacuninho que existe dentro de mim. Essa é a forma mais antiga de manter você preso com correntes invisíveis, né, mano? Eu tenho um nome pra isso na minha vida, que é consignado. Vai, pensador. Vamos lá. Após uma campanha completamente desastrada e constrangedora em Canudos, na Bahia, o exército regular não podia mais se ver envolvido em conflitos de natureza policial. No entanto, seu uso era constante. Isto em função de não haverem ainda forças policiais federais naquela época. Por outro lado, todos os governos do Nordeste brasileiro viam crescer velozmente o banditismo em seus territórios e precisavam criar uma força policial que fosse capaz de conter esse avanço tão nocivo a todos. Surgem então os pelotões mistos, que ficariam conhecidos pelo nome de volantes. Estes volantes eram compostos por policiais militares e nativos do Agreste e eram em geral comandados por um oficial do exército, tenente ou capitão, ou um delegado de polícia, indicado geralmente por um coronel, entre aspas, da região, o que os tornava conhecidos como delegados calça curta.
Esses grupos percorriam grandes distâncias a pé, perseguindo os cangaceiros, na maioria das vezes em notada diferença, pois os perseguidos se encontravam muito melhor armados e municiados que eles, além de contarem com uma verdadeira rede de apoio formada por coiteiros, simpatizantes ou não, que os alimentavam, forneciam até armamentos, enquanto que as forças legalistas não traziam para si este mesmo tipo de apoio. Vale salientar que algumas dessas tropas de volantes se utilizavam de métodos iguais e, em alguns casos, até mais cruéis do que os dos cangaceiros para com aquela gente sofrida, chegando a ter ocorrido diversos casos de roubos, assassinatos e estupros causados pelos policiais dos volantes. Qualquer atitude ou deslize era motivo justificado para que houvesse esculacho contra os moradores, sendo que desta maneira a integridade física e moral do sertanejo e de seus familiares não valiam absolutamente nada diante daqueles que, por ironia, deveriam se obrigar a os respeitar e proteger. Assim, o sertanejo via nos cangaceiros homens que, se respeitados, a recíproca seria idêntica, chegando mesmo a protegê-los. Outro fator que dificultava o desempenho dos volantes era que, ao contrário dos cangaceiros, eles tinham que respeitar as chamadas jurisdições, não podendo ultrapassar as fronteiras estaduais durante as perseguições. Você sabia que esse impedimento, só bem mais tarde, ele vai ser resolvido com um acordo firmado por quase todos os estados envolvidos que permitiam que os volantes, quando em perseguição, pudessem transitar livremente, não mais respeitando as fronteiras, porque devia ser um problema, né? Você tá perseguindo, eu sempre percebi isso. Tá perseguindo, você vai até ali e depois não pode passar. Né? Que nem nos Estados Unidos, né? Que acontece isso, você não pode ir de uma cidade pra outra, é uma merda. Você passou de um estado tinha um sketch do Pernalonga com isso, né? O cara ia perseguindo ele com arma, e ele tinha a linha pontilhada da fronteira. Aí ele pulava pro outro lado e o cara não podia mais perseguir. Tava na frente dele, mas o cara não podia ir. A bala não atravessava a fronteira. É muito sabia bom. Que o Lampião, o senhor Pereira, se eu não me engano... Não, o Antônio Silvino... Sim, o Antônio Silvino, o senhor Pereira e o Lampião faziam muito isso, de fazer os percursos dele próximos às linhas de fronteira. Porque se a volante aproximava, eles tinham tempo de sair, de seguir em frente, atravessar a fronteira e pronto, do outro lado ficar dando bilhão, não me pega. Aí, bosta, né, mano? É absurdo, a linha imaginária, ele não pode mais, mas aquele desenho realmente é engraçado, ele atirava e a bala parava ali. Não, é porque, na verdade, aqui, na maioria dos lugares aqui no Nordeste, no Brasil, a maioria assim, as linhas fronteiriças são demarcadas por rios, né? Por rios, por algum acidente geográfico, né? Isso. Então, sim. Então, se tá uma fenda, um rio, um riacho, um córrego, sempre tem ali do outro lado, é possível que seja já um outro estado. Bem, dentro dessa situação, né, a gente tem que os componentes das volantes, elas sobreviviam com baixos recursos governamentais, para variar, com armamentos defasados, para variar, e marchas longas exaustivas, muitas vezes sem alimentos, sem água de boa qualidade, dormindo mal, que é os buchas de canhão, né? Chegando a ficar com fardas aos farrapos, por terem que atravessar a Caatinga e sua maria formada por facheiros, macambiras, unhas de gato, chiques, mandacarus e quipás. E não foram raros os casos em que viram seus quadros, casos de infecções, disenteria, empaludismos, picadas de cobra, ferimentos a bala, até tuberculose. Ou seja, eram pessoas também, eram o mesmo povo, eles, os ricos, botando o povo para lutar contra o povo. Fudidos contra fudidos. Fudidos contra fudidos, e eles sempre a parte disso, né? E é uma parte do país, é uma história, uma parte do país que tem gente que não conhece, que nem tem noção de que isso aconteceu, de que isso existia aqui. Mas quem mora nessas regiões vê até hoje como essa marca sociológica, histórico-sociológica, ela é marcada até hoje. As pessoas abaixo... Olha, uma coisa que eu vi, que eu dei aula, porque é o que eu faço, né? Eu sou professor. Eu tô dando aula e eu tive que dar uma... Eu decidi, eu comecei a corrigir os trabalhos e eu percebi que eu precisava dar uma recuperação, porque senão não iam salvar ninguém. Eu decidi jogar uma boia, sabe? Pra ver se mais alguém agarrava essa boia no final. Aí eu avisei no grupo, olha, tentei não faltar hoje, eu vou dar uma recuperação, né?
Aí o pessoal já fica desesperado. Meu Deus, eu preciso. Eu falei assim, eu acho bom vir. Né? Aí um aluno meu chegou bravo, quando entregou assim, falou, professora, para vir na sua aula hoje eu vendi minha alma. Eu falei, nossa, mas pensei se o capeta tá fazendo promoção. Mas enfim, aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, o ônibus não veio hoje. Para eu chegar aqui, porque eu sei que eu vou precisar dessa nota, eu vendi minha alma, eu vendi meu voto por gasolina. Eu falei, peraí. Não, é foda. Não, peraí, deixa eu explicar. Você vendeu e ele pagou, enfim. E você vai entregar por quê? Ele ficou me olhando, ele travou. O cara não parou pra pensar. É tão intrínseco neles que ele não parou pra pensar em nenhum momento que não tem como o outro saber se ele votou ou não. Eu falei assim, o cara foi filho da puta pra te comprar o voto, você tem que ser filho da puta e meio pra vender e não entregar. Venda o seu voto quantas vezes for necessário. Encha só seu tanque dessa moto até o correio ganhar. Na hora de votar, esse não pode ser votado, porque ele é muito corrupto. E esse é o motivo, é justamente o motivo de não votar nele, né? Bem, apesar que eu não ia começar mais uma discussão sobre a inoperância do voto, mas beleza, não tô ali, né? Não tava ali pra militar o anarquismo, mas eu olhei pra ele e falei, querido, não entrega o voto. Se ele não tem escrúpulos para comprar seu voto, por que você vai entregar? Porque não tem como você provar que você votou ou não. Você tem só sua palavra e a dele. Ah, mas eu dei minha palavra. Eu falei, sua palavra vale muito. Vale. Ele falou assim, então, agora só que você não entrega. Aí a cabeça do moleque explodiu. Ele falou, é verdade, eu não preciso fazer isso, ele não tem como saber. Eu falei, pois é. E ele saiu daí. Gente, quantas pessoas vendem voto por cesta básica e eles entregam sem nem perceber, porque assim, eles fazem de tudo, né? Eles levam no ônibus, vai buscar, fica esperando votar, tudo pra pessoa ficar a pessoa na pressão. Ficar pressionada, mas ela tem que saber que ela não pode. Ele não pode saber se votou ou não, porque não dá pra saber. Eu fui presidente de sessão por anos, por eleições, apesar de não querer, mas era obrigado. Eu sei que não dá pra saber. Entendeu? Dá pra saber quantos votos pela pessoa teve ali, mas vai saber se o seu teve ou não teve? Não dá pra saber. Era bom que não tivesse nenhum mesmo. Entendeu? Essa pessoa precisa de ser pau no cu, mas não é necessário. E você vê isso, esse tipo de atitude que eles tinham lá atrás vem até hoje. Essa subserviência. Porque enquanto você tem um atacando porque se revoltou, você tem um outro se sujeitando a situações de humilhação e de subsobrevivência pra lutar por alguém que também tá cagando pra ele. E porque isso é maravilhoso do ponto de vista da imbecilidade, né? Sim. E vocês sabiam como é que o povo visualmente identificava os cangaceiros e diferenciava o cangaceiro das forças volantes? Pelo cheiro? Não diferenciavam. Não, é porque... Ah, tá. Os grupos Eles se vestiam da mesma forma? Da mesma maneira. Até meados até o início até 1920, por aí, não tinha como diferenciar, porque era gente pobre e lascada caminhando no sertão. Né? Mas eles tinham canga? Só as coisas que carregavam. Mesmo porque ninguém andava a cavalo, né? Não tinha aquela imagem clássica do cangaceiro a cavalo, no caso das volantes, só o chefe, o capitão ou o tenente, às vezes tinha um jumento, um burro, né? Que tinha força de carga, né? Porque aí só ele ia lá em cima da mula, ou do burro, do jumento, e os outros era aquela fila de lascado, né? E a maioria era gente mesmo, era tipo assim, o cara que queria entrar pro cangaço, não entrou pro cangaço, foi pra volante, é o mesmo cara que queria estar do outro lado. Então, era o mesmo povo lutando contra si, o povo se canibalizando, né? Sim. E tinha outra coisa a respeito das volantes, que Lampião costumava chamar as forças volantes de macaco, porque ao contrário dos cangaceiros, as forças volantes não usavam perfume, né? Peraí, os macacos não eram os polícia? Ah, os volantes, tá certo, desculpa, falei merda. Tá
eles Eu não, divergi bastante. eles não usavam perfume, né? Os cangaceiros, mesmo que por saquearem bastante e tudo mais, eles usavam perfumes, porque roubavam ou compravam escambau, mas a polícia não. Por isso Então, que eu falei lá atrás que eles aquele monte- identificavam pelo cheiro. aquele futum absurdo era justamente o que identificava eles como macacos, né? Que fedia igual macaco. Não, imagina o outro fedia igual, só que ele jogava perfume em cima. Ele era Então, conhecido era como por É o isso. método francês, né? método francês. Continua fedendo, mas fedendo doce. É por isso que as forças volantes utilizavam um tipo de recurso chamado os rastejadores, né? Que eram um sertanejo que às vezes já velho, né? Porque o cara tinha bastante experiência na lida com animal e em localizar bicho na caatinga. E esse cara fazia o rastreio, né? Ali olhando o chão, vendo as pegadas, sentindo o cheiro, né? E o que identificava se o cangaceiro tinha passado por ali era o cheiro de futum com perfume misturado. Olha aí. Olha, aqui tem cheiro de macaco, mas aqui tem cheiro de macaco perfumado. Então vamos por aqui. Então, a partir de agora, a gente vai falar dos principais cangaceiros da história do Brasil, né? Começando pelo Lucas da Feira. O Lucas Evangelista nasceu em 1807, em Feira de Santana, na Bahia, como filho de escravizados. Ele pertenceu, a princípio, à dona Ana Pereira do Lage. Após o falecimento dela, ele passou ao domínio do padre José Alves de Franco, vindo mais tarde acabar em uma nova partilha ao pai deste, né? O alferes José Alves Franco. Durante essa última transição de senhor, o Lucas fugiu para as matas da cidade de Feira e, em meados de 1828, se juntando a uma quadrilha em conjunto com Flaviano, Nicolau, Bernardino, Januário, José e Joaquim, foi considerado o chefe dessa quadrilha, durante o interrogatório no Fórum de Feira de Santana, sendo preso em 28 de dezembro de 1847. Na prisão, teve seu braço amputado em decorrência de ferimentos. Seu julgamento ocorreu em praça pública em 1948, resultando na condenação por enforcamento em 1849. O líder apontado, na verdade, durante o julgamento, né, ele foi apontado como líder dessa gangue, né, que foi um dos precursores do cangaço, né, na época. Sim. A gente imagina a quantidade... Infelizmente, assim, a quantidade de escravos que havia no Brasil e que ele, pelo menos durante um curto tempo, ele teve a chance de se rebelar e se vingar, né? Eu sou totalmente pró-mata geral, cara. Nesse momento, eu não chamo de terrorista, não, cara. Desse jeito, assim, era escravo, soltou, passou branco na frente, passa fogo. Né? E, assim, o Lucas da Feira, ele foi um exemplo, né, para isso aqui, porque, como você falou, tal qual ele... deveria haver vários outros pequenos bandos por aí fazendo as suas próprias algazarras, né? Jesuíno Alves de Melo Calado nasceu em 1844 em Patu, Rio Grande do Norte, original de uma família da aristocracia rural sertaneja, e virou bandoleiro em 1871 pelo fato de seu irmão ter apanhado no meio da rua de sua cidade natal e pelo roubo de uma cabra que lhe pertencia. Diferente da filosofia dos cangaceiros do século XX, que roubavam e pilhavam, Jesuíno Brilhante foi considerado um cangaceiro gentil homem, um tipo de Robin Hood, pois adorava e era adorado pela população pobre e sempre os ajudava em questões financeiras e sociais, como subtrair dos coronéis o que era dos nordestinos quando saqueava os comboios de alimentos que eram enviados pelo governo para as vítimas das secas, mas que ficavam nas mãos dos poderosos e nunca chegavam à população. Além disto, também era defensor dos fracos, das crianças agredidas, dos velhos e das moças ultrajadas. Entre 1871 e 1879, o cangaceiro romântico implantou um estado paralelo nos sertões brasileiros. O desfecho final de Jesuíno de Melo Calado foi numa emboscada em Mossoró, Rio Grande do Norte, quando levou 2 tiros e morreu pouco depois, em novembro de 1879. Seus restos mortais estão desaparecidos, pois, após sua morte, seu corpo foi levado pelo médico Francisco Pinheiro de Almeida para exposição no Colégio Diocesano de Mossoró por longos anos e, na sequência, fez parte do acervo museológico do alienista Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, que, por fim, removeu do acervo sem dar paradeiro do destino final. Só piora, né? Vamos falar do Antônio Silvino? Bora. Bem, o Antônio Silvino
O nome dele era Manuel Batista de Moraes. Ele nasceu em 1875 em Afogados, da Engazeira, Pernambuco. Apelidado de Batistinha ou Nezinho, ele inicia-se no cangaço em 1896, ou seja, ele não conheceu o nosso amigo anterior aqui, juntamente ao irmão Zeferino, após o assassinato do pai fazendeiro Bastião do Pajeú. Adota o nome de guerra de Antônio Silvino em homenagem ao tio Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque. Caramba, meu, esses caras têm os nomes bonitos, né? Cangaceiro que acolheu o sobrinho após o assassinato do pai por brigas de terras, por outros apelidados de Rifle de Ouro. É o faroeste, né? O Far West brasileiro. Sim. Silvino foi um famoso chefe de cangaço, substituindo cangaceiros célebres tais como Jesuíno Brilhante, Adolfo Meia-Noite, Preto, Moita Brava e seu tio Silvino Aires. Em seus atos, arrancou trilhos, prendeu funcionários. Olha só, arrancou trilhos. Digo, a gente olha só a situação. Culpa dele, hein? A gente não tem. Mas isso continua hoje. Só que hoje em dia o pessoal não arranca mais trilho, né? Eles arrancam fiação de luz e de internet, né? Pois é. Entre seus atos, arrancou trilhos, prendeu funcionários e sequestrou engenheiros da Great Western, que implantava o sistema ferroviário da Paraíba e Pernambuco. Desapropriou parte das terras da sua família sem indenização. Porque é sempre assim, né? É assim, nem todo inglês, mas sempre o inglês. Né? Nesse estado, um dos seus maiores perseguidores nos primeiros anos do século XX foi o alferes Joaquim Henriques de Araújo, que mais tarde viria a ser comandante da Polícia Militar Paraibana. Em Pernambuco, uma década depois, foi perseguido pelo alferes Teófanes Ferraz Torres, delegado do município de Taquaritinga, que finalmente o prendeu em fins de novembro de 1914 no governo do general Dantas Barreto, tornando-se prisioneiro número 1122 na cela 35, é específico isso, hein? Do raio oeste da antiga casa de detenção do Recife. Teve comportamento exemplar. Em 1937, ele libertado através do indulto do presidente Getúlio Vargas. Ficou um tentinho aí na cadeia, hein? Antônio Silvino faleceu em Campina Grande, em casa de uma prima, em 30 de junho de 44. O que é interessante, porque esse cara conseguiu morrer de velhice. Ele um péssimo e raro. Ele venceu como cangaceiro. O cara morreu velhinho, só o bagaço, mano. Mas ele conseguiu chegar... Ele como cangaceiro, chegar à velhice já era um plus, né? Porque... É que nem traficante, né? Não é um plano de... Não é um plano de carreira com muita expansão, né? Não é um plano muito longo. Por isso que eles não têm FGTS, não tem... Exato. Eles não vão aposentar. Só um momento. E seguro de vida é mais caro, né? Gente, jagunçaram do meu coração. Nesse momento, fomos invadidos, né? Fomos arrombados. Penetrados. Pelo chefe de volante, o tenente Jorge Augusto, o Gavião de Ouro. Bem-vindo, tenente. Não era Gavião de Fogo? Obrigado. Foda-se. Era de fogo, aí a pessoa errou, mas tudo bem. Gente jagunçada do meu coração. Nossa, Cheguei que aqui. Coisa horrível, velho. Paulista tentando imitar, velho. Não briga. Bom, meu Cheguei filho. aqui, né? Sou editor dessa bagaça, tinha que participar pelo menos um pouquinho, né? Então, Jorge, já que você chegou, olha a pauta aí e segue. Sebastião Pereira e Silva nasceu em 1896 na região da Serra Talhada, em Pernambuco. A família Pereira já era, desde o início do século XX, envolvida em conflitos políticos e pela posse de terras com a família Carvalho, o que gerou diversos assassinatos em ambos clãs. Senhor Pereira ingressa no cangaço juntamente com seu primo Luiz Padre, em 1907, com o assassinato de um dos patriarcas da família, famoso político local. Ambos formam um bando numeroso que incluía Virgulino Ferreira da Silva, que mais tarde recebeu a alcunha de Lampião. Lampião tinha o parentesco com a família Pereira. Aos 26 anos deixa o cangaço a pedidos de Padim Cícero, entregando em 1922 sua tropa para o comando de Lampião, em virtude de seu comportamento violento. Olha só,
não sabia nem que Senhor Pereira era o antecessor de Lampião no bando do cangaço. Olha que beleza. Ele era mais violento, caraca. Mais violento que Lampião, malandro. Pressionado politicamente e perseguido por forças policiais, viajou com o primo Luiz Padre para Goiás e Minas Gerais, onde obteve o título de cidadão mineiro. Senhor Pereira faleceu numa manhã de 1979 em Lagoa Grande, no estado de Minas Gerais. Olha aí, Lica, mais um que viveu pra cacete, hein? Porque o senhor Pereira, ele não esperou tempo ruim, ele saiu, né, do cangaço. Ele abriu mão da liderança do bando dele para o sobrinho, né, o Virgulino Ferreira da Silva, jagunço chamado Lampião. Olha só. O Lampião, né, que a gente não vai falar dele hoje, mas quando ele entra pro bando do senhor Pereira, ele, por ser, né, entre aspas, parente do Cabra, ele começou a implantar algumas coisas, porque era um cara letrado, o cara era alfabetizado, ele tinha algumas habilidades que pouca gente tinha. O cara usava óculos, que não era normal pra época, né? O cara, só pra você saber, pra você ter dinheiro pra ter uns óculos feitos sob medida, você tinha que ter alguma bala na agulha. Então, por isso, né, quando ele decidiu largar o bando, falar assim, ó, eu vou sair dessa merda, eu vou deixar quem é mais qualificado, né? Então, o pequeno gênio do crime, senhor Virgulino Ferreira. E já que a gente tá falando nesse diabo, o Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, nasceu em Serra Talhada e a data de nascimento dele é alvo de informações conflitantes, né? Ele pertencia a uma família de posição social razoável, foi alfabetizado, como eu já falei. A família dele perdeu tudo que tinha numa disputa de terras com José Saturnino. Ingressou no bando do cangaceiro do senhor Pereira, como foi falado pelo Schorsch, em 1921, e no ano seguinte ele se tornou líder do bando, né? Demorou só um ano. A sua parceira foi Maria de Déa, que aderiu ao cangaço em 1930 e juntos tiveram uma filha em 1932. Ele morreu numa emboscada em Sergipe em 1938 e a sua cabeça foi exposta por diversos locais por bastante tempo. Por cortesia da polícia, né? Porque foi difícil de pegar o Lampião. Pois é. Ele foi deu traído, trabalho, né? Ele foi traído, né? Ele foi... E de uma forma esquisita, né? Acharam que o coiteiro dele tinha entregado ele pra volante, pra Zé Saturnino. Mas não. Não, Zé Saturnino não, desculpa. Foi... esqueci o nome do cara. Mas o coiteiro dele estava inocente na história. Quando o Lampião chega no raso da Catarina, quando o Lampião chega em Sergipe, ele vai pousar na casa desse coiteiro dele e o coiteiro, para fazer sala, né, para todo o bando, ele vai comprar víveres. Porque o cara não era rico, o cara não tinha dinheiro. Então ele foi em busca de víveres, então ele comprou queijo, comprou pão, comprou comida, mandou trazer um porco morto, né, e tudo mais. E o cara que vendeu isso para ele, o vendedor de queijo, foi interpelado pelas volantes e falou, cara, fulano tá comprando coisa demais, né? Fulano comprou queijo, comprou muita coisa lá, e não tem gente pra comer isso tudo lá. Eu acho que tem cangaceiro lá nas terras dele. Tá vendo, cara? O que acaba com as paradas no Brasil é o fofoqueiro do caralho. É o fofoqueiro. Tem que se meter na vida dos outros pra quê, porra? Não é? Ô Jota, Oi. Aproveitando que você é bem versado no vocabulário nordestino, até porque você é um, né? Me explica, por favor, o que significa coiteiro. É um cidadão. Porque qualquer coisa eu vou pensar merda. Pode pensar, mas não é bem isso, não. O coiteiro aqui é o cara que dá coito. Puta que pariu, não melhora. Agora você entendeu, né? Não, eu tava esperando esse momento, a gravação inteira. Caralho. Ó, dar coito aqui é você acolher.
entendeu? Opa, não deixa de ser um acolhimento, né, irmão? A quinta série em mim tá segurando. Não segure. Deixa a quinta série que habita em você saudar a quinta série que habita no Jorge, que tá saudando a quinta série. Que dá tá umas treta. Que tá coitando com a quinta série do Pensador. Bom, dá umas treta. O coiteiro é o cara que acolhe Que dá guarida, pelo que eu entendi. Isso, que acolhe o cangaceiro, né? O cara que acoita. Você chega no Nordeste, no sertão, e você pede um coito de uma noite ali no... Puta que pariu, velho. É o cara que dá guarida, ele agasalha, o agasalhador. É isso mesmo. Ai, porra. Bom, a partir daqui, né, eu preferi fazer uma inserção não coital, mas já que a partir de Lampião as mulheres começam a ter uma participação muito maior no cangaço, né, como participantes, não apenas como vítimas dos cangaceiros. Então, Maria de Déia é a Maria Bonita, né? Nunca foi Maria Bonita. Maria Bonita foi um xiste que ficou pra história. Mas isso, então tá bom. isso a gente vai falar isso lá Isso fica pro episódio quando fizer sobre Lampião. Sobre Lampião a gente explica direitinho sobre isso. Mas por enquanto, Maria vai ser Maria de Déia. Só fazer um xiste aqui rapidinho, uma intervenção. Se vocês puderem acolher a minha... Filho da puta. Acoitar. Se vocês puderem acoitar a opinião do pensador. Coitado! Coiteiro é um substantivo feminino e significa indivíduo ou indivídua que dá asilo, favorece ou protege malfeitores. Olha aí. Coiteiro. É um termo próprio do Nordeste, né? Você não vai encontrar esse termo com essa definição fora daqui, né? Bem, vamos falar das mulheres, vai. Depois de tanta coisa, É. vamos voltar pra pauta. A entrada do bando das mulheres no cangaço. Maria de Déia, né, entrou para o cangaço por vontade própria. Ela é uma sociopata, né? Ela queria seguir o cangaceiro que estava observando há tempos e aproveitou a oportunidade para deixar sua vida monótona ou marido abusivo para trás. Algumas mulheres também tomaram decisões parecidas, mas outras, aliás, muitas delas, foram obrigadas a seguir o grupo. Inúmeras moças foram estupradas e sequestradas por homens de Lampião para permanecerem com o grupo no sertão. Uma delas, que se tornou famosa pelo nome de Amazona do Sertão, foi Dadá. A moça foi raptada por Corisco, o braço direito do chefe, com seus apenas 13 anos de idade, e acabou ficando no bando por muito tempo. Ou seja, numa trepada nós temos pedofilia e sequestro de menor. Que beleza. Isso é o de menos que você vai tirando encontrar. Que é o fato daquela época, isso não era... o crime ali era não era sequestro, mas o 13 caso da anos já era a idade teoricamente legal pra... Mas assim, 13 anos, o que acontecia, tipo, a maioria dos cangaceiros, não os anteriores, mas de Antônio Silvino pra cá, acontecia uma coisa que ficou famoso com o Lampião, que é o sequestro, mas não o sequestro do... Também, né? O sequestro de pessoas, mas o sequestro de dinheiro. Por exemplo, eu chego próximo de uma fazenda grande e mando um batedor ir lá falar com o coronel, com um bilhetinho assinado pelo líder do bando e falar assim, olha, estamos aqui perto, a gente vai invadir, vamos arrebentar com tudo aí, mande dinheiro, X contos de réis, que eu não faço isso e eu vou embora. Queremos tantos contos de réis, queremos dinheiro, precisamos de comida, disso, e armas e a porra toda, faz uma lista de produtos que ele precisa e manda pro coronel. Se o filho de uma égua do coronel se recusar, né, se quiser enfrentar, né, tentar a sorte, ou dizer que não tem, ou arranjar desculpas para dizer que a colheita não foi boa, que o bicho tá morrendo, que não tem nada, aí o bicho pega, porque aí o bando entra, invade... E pega do mesmo jeito. Não, o pior, não é só pega, né? Além de matar todos os homens, as mulheres, principalmente as filhas e esposas dos maiores, que são os coronéis, sofrem o que eles chamavam de gera, né? Que é o estupro coletivo. Na frente dos pais dos parentes. E era terrível o negócio. Pra dar um recado, pra dizer, olha,
Você não fez o que a gente queria, então é isso. Né? E aí os próximos coronéis, sabendo do que aconteceu, já não pensavam duas vezes antes de devolver o bilhete com os baús, né? Fazer, tá tudo aqui, eu botei mais 2 baús de presente, tome. Eu achei interessante que a Maria de Déia, né, que foi erroneamente chamada de Maria Bonita depois, ela foi tipo a Bonnie do Clyde do Lampião, né? Ela foi porque ela viu ele um bad boy e falou, eu quero experimentar essa vida, né? Eu não quero saber do que eu tô vivendo aqui, eu não quero essa incerteza, não quero ficar com esse Por filho pior da que puta do seja meu lá, marido. por pior que seja lá fora, é melhor do que eu vivo aqui. E Segundo não se Dadá, importava, inclusive, não só não se importava, como estava perto desse tipo de violência que as outras mulheres sofriam. Isso que é mais revoltante. Eu falei, vou Sim. soltar pra frente. segundo o Dadá, na entrevista dela, ela disse que Maria mandou um recado pra Lampião quando já havia se decidido e falou assim: ou você me leva, ou quer dizer, ou você me rouba, né? Me leva, ou você me carrega, ou eu te sigo, você decide. Não tem opção, né? Coitado, ele falou, Se puta, onde eu me ou meti? você me sequestra daqui, ou eu te sigo. Você que decide o que eu faço. Ele podia mandar de volta, eu te mato, né? Mas não matou, não. Eu vi a entrevista da Dadá, a Amazona do Sertão, e ela fala de Corisco que ele realmente carregou, botou ela num jegue e seguiu, assim. Mas que ela o amava muito, assim, ao longo do... Quase um negócio... Como é que é? Síndrome de Estocolmo? Assim, ela Literalmente passou isso. a amar seu captor, né? Pode prosseguir. Vamos lá. Síndrome de Estocolmo, né? Estocolmo. Vamos lá. Tarefas no bando. Por mais que possa parecer revolucionária, a inclusão de mulheres no cangaço não mudou a dinâmica que já acontecia entre os homens do bando. Os cangaceiros já eram responsáveis por cozinhar e por lavarem suas próprias roupas. Eles também sabiam costurar. Lampião, inclusive, fazia isso desde menino. Não sobrava muito para as moças. O papel delas no bando era, em sua maioria, fazer companhia para os sertanejos, sendo basicamente mulheres de cangaceiros. Elas ficavam responsáveis por ajudar na costura e na organização dos acampamentos, mas não tinham nenhuma função além disso. Elas eram tipo grupos, então, de rockstar, assim. Isso. Elas iam pra dar, é isso. Ela é a nega de fulano, não tinha função específica, mesmo porque a gente sabe que se hoje, né, as mulheres são menosprezadas por pessoas que se acham homens e maravilhosos e poderosos, imagina naquela época, né, no início do século XX. Cara, a gente tá falando de coisas que aconteceram no final do século XIX, início do século XX, estupro coletivo de mulheres e rapto de mulheres, crianças e tal, e a gente tá falando isso, e realmente é uma coisa terrível, mas a gente fala disso com uma certa ozeriza, pensando, meu Deus, que costumes bárbaros de um século e porrada atrás, mas isso é praticado ainda hoje, na nossa sociedade. Eu não tô falando de outros países, tô falando do Brasil, assim, a gente não evoluiu tanto assim. Não. O tráfico de mulheres, principalmente de brasileiras, ele é altíssimo. Sim. Isso é absurdo, assim, tem que tomar cuidado mesmo com suas meninas, com seus meninos também, porque o povo aqui, a gente é muito visado, né? O brasileiro não tem cara, é muito complicado, é fácil você sumir com um brasileiro. Né? Assim como o biótipo da gente, ele é muito apreciado, assim como, por exemplo, nossa... Como é que fala? Como é que chama aquele negócio que você tem quando você vai para um lugar... passaporte. Nosso passaporte é muito visado também. O passaporte brasileiro é extremamente visado porque ele dá acesso a uma caralhada de países sem necessidade de visto. Não, e tem outra coisa, o brasileiro não tem cara, então qualquer um pode virar aquela pessoa, entendeu? Qualquer um é brasileiro. Então você pode ser negro, japonês, branco, amarelo, marciano. Jorge. Pode ser Jorge. Você pode ser, não tem problema. Pois é. Todo mundo é brasileiro. E por falar em short, né? Vamos lá. Até porque, se a gente falar das ações vindas dos cangaceiros, a gente vai falar de que eles agiam, que elas agiam sem armas, né? Uhum. Porque as cangaceiras, como já foi dito antes, elas não tinham nenhuma função estratégica no grupo. Nem ao menos a Maria de Déia, que era a mulher do chefe.
Elas, portanto, não participavam dos conflitos e das ações realizadas pelos homens nas cidades, mesmo que isso fosse grande parte da rotina do cangaço. Diferente dos homens, as mulheres não recebiam armas no bando, elas só podiam carregar uma pequena pistola para atirarem para cima, caso se perdessem do bando. Fora essa estratégia de localização, não havia nenhuma participação ativa, o que eu acho uma perda de pessoal. Não é não, cara. Sabe por quê? Porque a mulher, como a gente falou, a mulher era subestimada na população, na população em geral, né? Era óbvio que a mulher era um objeto de prazer ou uma serviçal. Então, pra que dar um rifle pra uma serviçal, né? Segundo o pensamento da época. Não fazia sentido. Final da década de 20, começo da de 30, né? Não fazia Mas sentido. isso era pra todos, né? Independente se era cangaceira, a mulher nessa mulher. época tava na merda. E a única mulher que portou rifle, que lutava e que foi pra cima, que era uma cangaceira, foi a Dadá, a única. Nem a tal da Maria de Ideia entrou em combate físico, tanto que quando iniciavam as lutas, as batalhas, elas eram levadas por alguns cangaceiros mais novos para algum lugar à parte, para ficar lá esperando acabar o conflito. Quando acabava, elas atiravam. Se alguma mulher de cangaceiro fosse capturada, elas eram resgatadas e mortas, né? Porque, por via das dúvidas, né, se foi torturada por informação ou não, eles não queriam correr o risco e executavam elas de qualquer forma. Então, se uma mulher queria sair do bando, que andou junto com o bando e agora eu quero ir embora, beleza, você vai embora. E era acompanhada e era executada a sangue frio. Então, e a arma delas era só aquele revólverzinho 38 que ela usava só pra dar um tiro pra cima, pra falar, tô aqui, vem me buscar. Ou no mínimo pra autodefesa, né? Não tinha autodefesa, porque, imagina, o pessoal tava usando rifle, pô. Não, mas se você souber atirar, você pode ser um rifle, pode ser assim, eu peretinha, meu filho. Se você acertar na cabeça, você mata do mesmo jeito. Eu sou uma mulher prestes a ser estuprada. Eu tenho a pistola na mão. Eu não posso usar só pra atirar pra cima. Vai te fuder, cara. Não. Desgraça e atira. Se você não ensinar e você não treinar a mulher, também não adianta, porque o recuo da arma vai dar vai deixar ele inútil. Ela dar um tiro e quebrar o braço. Eu acredito que elas não eram treinadas também, né? Talvez fosse, mas... Né, outra... E também, assim, igual os homens, elas não tinham cavalos, né? Todo mundo andava a pé, então... Imagino que a panturrilha tava em dia, né? Pensa, coxinha, bundinha durinha, beleza. Até eu. Bem, falar isso, né, não tinha muita função, né, porque o sexo ali era pouco, né, porque é fato, né, que uma das funções das mulheres dentro do cangaço era sexual. A realidade do bando era também de estupros, mas o sexo não era constante, quanto se possa imaginar, porque tinha uma superstição e crença dos cangaceiros que fazia parte também do contexto do sertanejo em geral, que era do corpo fechado. Eles acreditavam, mano, que o sexo abria o corpo dos homens. Apesar que abre o das mulheres. Mas... eu tô pensando. De homens também. Não seja preconceituosa, Lica. Muito homem tem o corpo aberto também. Então, o que eu tô falando, eles acham que abre o corpo do homem, então eu não sei por que. Aí eu acho que ia falar, eu não sei por que a mulher tá fazendo ali, porque se eles fazem sexo pra abrir o corpo, não precisa de outra mulher, né? Talvez, né? Você vai ficar muito complicada a dinâmica ali. Dá, né? A gente... Já diziam. Oi. A gente já via muito isso acontecer, inclusive na época dos gregos, né? Exatamente. Com o pessoal lá de Esparta, né? Sim, Esparta, os sofistas de maneira geral, né? Eles iniciavam os jovens com outros jovens, com homens jovens primeiro, para que eles também não caíssem na chantagem sexual feminina, que as mulheres eram consideradas seres demoníacos que podiam envenenar a cabeça dos homens. Agora, sobre esse parágrafo que a Lica leu aqui, eu acho um negócio muito engraçado. A gente estava justamente conversando em várias partes do episódio sobre o terror do estupro, da invasão, pilhar, estuprar, matar, carregar, etc, etc. E aí você chega num parágrafo desse e vê que não era tão frequente. Eu imagino
uma mulher raptada conversando com um cangaceiro e ele virar pra ela e falar: mulher, eu vou lhe estuprar, mas só em ano bissexto, senão eu vou lhe pegar nojo. Isso acontecia, pensador. Fechado. Isso acontecia, pensador, porque invariavelmente, né, todo cangaceiro, ele era extremamente religioso. E supersticioso, né? Extremamente supersticioso. Então, além do catolicismo, né, da missa, do culto às divindades, também existia essa vertente do que acontece muito no sertão, que é o culto aos orixás. Então, sincretismo, né? Se tem a rezadora que bate ali o galho de arruda no ombro dele e fala assim: olha, te rezo, te curo, amanhã tô cagaduro, pra ele é tudo certo, parceiro. Então, a benzedeira, o rezador, a benzedeira eram divindades por si só. E o que eles falavam era lei, né? Então, esse negócio de corpo aberto, corpo fechado, aqui na cidade, nas capitais, não, isso não existe mais. Mas nas populações ribeirinhas e pequenas cidades aqui, pô, ainda hoje tem isso, né? Não, tem... Rapidão. Vamos falando aí rapidão, que eu tenho que ver, acho que minhas filhas estão se assassinando ali, eu já volto. Continue. Os livros falam disso também. Inclusive, os cangaceiros, eles acreditavam, mano, que o sexo abria o corpo dos homens, como eu falei, minha quinta série não permite não pensar de outra forma, fazendo com que eles ficassem desprotegidos das balas da polícia. Ou seja, o padre não precisa usar colete. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Por exemplo, né, e o pior de tudo é que não era fácil fechar o corpo novamente. Eu não consigo pensar disso sem ter a quinta série em mim. Eles tinham que purificar, e mesmo assim não se sabia quando isso aconteceria. Ou seja, o cara abre e depois não sabe fechar de novo. Eu já tomei banho, de ervas pra fechar o corpo. Fechar mesmo, né? Porque as mulheres têm várias aberturas, o homem tem uma só. E essa daí, dependendo do tamanho, né, da abertura, é difícil mesmo de fechar. Então, eu entendo, me sinto até, como é que fala, solidarizada com esse coitado que demorou pra fechar o corpo depois dessa experiência de abertura. Né? Adeus pregas. Cagar fofo. Se cagar duro? Não, cagar fofo. Desculpa. Caga fofo. Não, eu juro que eu tô tentando, mas não dá. É sexta-feira, no dia da semana, filha da mãe, eu não tô aguentando. Lica, oi, amor. Lica, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Namastreta. Ai, gente, é foda. Literalmente. Vai lá, Jota. Segue o baile, Jota, senão eu não vou parar. Algumas mudanças no bando, né, nos bandos. As mudanças nas estratégias de Lampião puderam ser observadas a partir da inclusão das mulheres. Por exemplo, elas passaram a ser menos nômades, né? Eles, né, os bandos, fazendo acampamentos mais duradouros, perto de cursos de água e tomando mais banhos, né? Além disso, as invasões das cidades diminuíram, né? Mas não só pelas mulheres, mas também pelas estratégias, né, que eles tinham de ameaçar mais do que praticar. Então, como a fama dos cangaceiros aumentavam, né, eu tenho certeza disso, que as pessoas não queriam que eles entrassem na cidade. Então, se o cara chegava ali, fazia uma ameaça, manda dinheiro, senão eu vou entrar, tome dinheiro e vai embora, meu filho. A gente vai passar fome, mas a gente vai ficar vivo. Né? Ninguém vai currar a gente e abrir nosso corpo à força. Vai manter esse corpo fechado. Manter essas pregas tudo no lugar. Ainda assim, é possível perceber que essa mudança não foi de fato revolucionária. Afinal, as mulheres não eram cangaceiras como os homens. Elas eram apenas mulheres de cangaceiros e sofriam com as mesmas opressões dentro do bando. Tinham as mesmas dinâmicas da sociedade. Ou seja, mulher, independente de onde ela tá, entendeu? Ela se lasca. O pessoal fala, essa época era tão romântica. Eu falei, gente, eu falo para as minhas alunas, não é romântica. É a pior época para ser romântica. Mulher. Nós somos a melhor época. Nós estamos na melhor época para sermos. Nós estamos na melhor época para ser mulheres. Porque antes disso, era só tiro, porrada e bomba, mano. Outra coisinha que vale a pena pontuar.
Pera aí, só um instantinho, só deixa eu concluir aqui, mano. Final do século, da década de 20, começo da década de 30. Você ainda tem você ouvinte ainda tem alguma dúvida de que a mulher era só algo para reprodução e ser o prazer do homem? Mano, nós estamos falando de uma sociedade opressora, machista, velho. No caso, e outra coisa, baseado nisso aí, Jorge, nem para reprodução. Era só para meter mesmo, porque filho no cangaço era um problema, porque eles não ficavam com as crianças. Era fraqueza, sim. Aí a gente vai falar agora mais na frente, justamente sobre isso, mas vale pontuar que se uma mulher fica grávida, o filho é arrancado delas com poucos dias de vida e é entregue para alguma outra família criar, para um padre, para alguém criar e pronto. Se ela quiser, é assim. Se não, o filho ainda é entregue para alguém criar e a mulher é morta, porque não pode ficar solta, não pode voltar para a sociedade convencional. Então, isso aí. Uma merda, né? Quer dizer, muitos que não queriam estar ali, além de sofrerem essa violência, ainda sofrem a violência de terem seus filhos arrancados de perto delas, entendeu? Falar nisso, um dos fatores mais fortes nessa violência do cangaço era a violação do bando com as mulheres. O estupro era visto de uma maneira ambígua pelos cangaceiros, sabe? Ao mesmo tempo em que era entendido como uma violação, ele era frequentemente praticado. No caso dos estupros coletivos realizados pelos bandos, a prática ficou conhecida como gera. Frequentemente praticados com furor, era uma forma de dominação das mulheres sertanejas comuns entre homens de Virgulino. Muitos casos de estupros eram formas de repressão ao que Lampião ou o bando reprovava. O primeiro caso de violência relatado por negreiros é de uma mulher que Virgulino encontrou. Ela era casada com um homem de 80 anos. O cangaceiro, inconformado com a situação, degolou o idoso, partindo em seguida para cima da esposa, que foi agredida e estuprada. Como se ela tivesse culpa, né? Sempre tendo como primeiro a violar a vítima. O rito era comum e praticado contra os inimigos do bando. Pancada. Eu volto a dizer, toda a discussão que vocês tiveram no bloco anterior e esse trecho que a Lica narrou aqui agora, no fim das contas não mudou tanto assim. Você vai perguntar para qualquer neopentec devoto atualmente, ele vai continuar considerando mulheres submissas ao marido que só servem para dar prazer e etc. São basicamente neo-escravas, que coisa bonita de se ver. Mas continuando, esses são do livro de Ariana Negreiros, né? O livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Continuando, porém não eram apenas as mulheres de fora do bando que eram estupradas. Muitas companheiras dos bandidos também passavam por violências do tipo, pois eram obrigadas a servirem a libido de seus maridos. Muitas delas, inclusive, entraram no bando em situações de sequestro e começaram no mundo do crime por estupro. Inclusive, nenhuma delas poderia fugir sem antes ser baleada até a morte. Eu queria muito perguntar à autora do livro por casos específicos em mulheres dos bandos que conseguiram fugir após serem baleadas até a morte. Porque essa frase é muito legal. Desculpa, gente. A frase tá ótima, velho. Tá muito boa. Mas continuando. Maria de Déia não estava livre dessas agressões. Negreiros afirma em seu livro que todas as cangaceiras, Maria incluída, eram tratadas como inferiores aos homens. E uma das mais fortes certamente foi entregar a filha recém-nascida, expedita para um casal, visto que as cangaceiras não tinham direito de criar os próprios filhos. Outro caso notório foi o de Dulce Menezes dos Santos, sequestrada ainda jovem pelo cangaceiro criança, estuprada e mãe por obrigação. Muitos são os exemplos possíveis sobre o tema, e mesmo assim, a comunidade acadêmica tende a reduzir o peso dos fatores ligados à violência sexual na vida cotidiana do cangaço. Esta é uma das denúncias feitas pela revolucionária biografia escrita por Adriana. Abre aspas, nenhuma dessas terríveis cenas me chocou tanto quanto a mais incômoda das constatações, a de que os relatos das cangaceiras são geralmente desacreditados em relação à extrema brutalidade da qual foram vítimas. Fecha aspas. Mais uma vez, infelizmente, passam-se os séculos e esses crimes contra mulheres, minorias e tal, continuam acontecendo. Que nos mostra que a gente não evoluiu nada, né? Desculpa, Lita, fala. Não, as mulheres são desacreditadas, os seus sofrimentos são minimizados, entendeu? Existem aquelas loucas, aquelas histéricas. Uhum. A mulher, ela é porque quis, é porque ela deu abertura, entendeu? Isso é um processo histórico coletivo, assim.
social. As pessoas, você tem esse pensamento, eu discuto isso com meus alunos, assim, até que ponto esse seu pensamento é uma construção social? E ela é uma construção. Se você fala uma dessa, aconteceu uma violência contra a mulher. Geralmente, os primeiros comentários sempre são de dúvida da mulher. Nunca de coitado, isso aconteceu com ela. Não, a pessoa fala, mas será que... Mas Tava não é... de vestido curto? Será que ela não flertou com ele? Mas olha... Ela tava se oferecendo? Também, por que ela não saiu desse relacionamento, sabe? Ele nunca é de empatia. E é sempre... às vezes, as próprias outras mulheres, a maioria das vezes, tem esse tipo de fala. Então, você repete isso como se fosse uma consciência coletiva, sabe? É difícil a gente quebrar isso. As pessoas tendem a vitimizar as outras, talvez por natureza, né? Eu lembro uma época eu moro a 300 metros da empresa que eu trabalho. Uma vez eu saindo da gráfica para casa, 18 horas, com o celular na mão, e fui assaltado no meio do caminho, né? 150 metros entre a empresa e a casa. No dia seguinte, quando cheguei na empresa, que eu falei, olha, meu celular foi roubado. Ah, mas como foi? Foi ali. Ah, mas também, pô, pra que você anda com o celular? Puta que me pariu. Quer dizer que a culpa de ser roubado é porque eu tenho celular? Porque eu ando com o celular? Né? Não é o cara que chegou pra mim, botou uma arma na minha cabeça, me deu tapa e me roubou pra usar droga. Não, a culpa é de quem tem celular. Não é a culpa de quem quer roubar. Né? Isso é só pra ilustrar que o papel do vitimismo, né, da vitimização da mulher também na sociedade, que é essa. Tipo, a mulher é agredida, mas também ela tava com a saia menor, foi espancada pelo marido, mas também foi ela que casou com ele, né? Ridículo. Né? Então, a sociedade tende a vitimizar as vítimas, né? A aumentar a vitimização, não o vitimismo, desculpa. Pois é. Bom, se a gente falou bastante do Virgulino Ferreira, né, nosso grande lampião, nós temos que falar dele, né? Cristino Gomes da Silva Cleto, vulgo Corisco. Ele nasceu em 1917. Corisco, Sim. O Diabo Louro. Que, aliás, é um filme excelente com Maurício do Vale e Leila Diniz, grande filme do cinema brasileiro, que está disponível inteirinho no YouTube. E tem o que beleza. Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele tá lá, né, também? Sim, também tá. Olha que beleza. Continuando aqui, ele nasceu em 1907 em Água Branca, no estado de Alagoas. Aos 17 anos, em uma briga de rua, o Corisco matou um homem que era protegido do coronel da cidade de Água Branca. Temendo ser punido e sem ter para onde ir, tomou a decisão de aliar-se ao bando do cangaceiro Lampião. Era conhecido por sua beleza, seu porte físico atlético e cabelos longos que o deixavam com aparência agradável, além da força física muito grande. Por esses motivos, foi apelidado de Diabo Louro, como o pensador disse agora há pouco, quando entrou no bando do Lampião. E com a divisão desse bando, uma das estratégias para fugir da perseguição policial, o Corisco formou seu próprio grupo, ou seja, ele também estava querendo ter o seu bando, né? Em meados de 38, a polícia alagoana matou e degolou 11 cangaceiros que se encontravam acampados na grota do Angico, em Sergipe. Entre eles encontrava-se Lampião e Maria de Déa. Corisco, ao receber essa notícia, resolveu se vingar furiosamente. Dirigiu-se até a fazenda de Patos, matou e degolou Domingos Ventura e mais 6 pessoas da família do fazendeiro, acusado de delatar o bando à polícia. Corisco ordenou a um fazendeiro local que levasse as cabeças para o tenente João Bezerra e dissesse que eram para ele fazer uma fritada. Putz, grila, velho. Porém, Corisco assassinou as pessoas erradas. Os culpados por delatar Lampião e seu bando à polícia foram Pedro de Cândido e seu irmão Durval de Cândido. Putz, grila. É só... Fez um bagulho daqueles muito violentos e ainda errou, né? Pois é. Nossa,
O filme que o pensador indicou, Corisco, o Diabo Louro, de 1969, que tá completo no YouTube, vai ter link no post do episódio. E também vai ter o link do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol e o link para o episódio aqui no Água de Moringa, que a gente falou desse filme também. Uhul! Que também, se eu não me engano, também é com o Maurício do Vale, não é? Num dos papéis principais, ele não faz um cangaceiro lá? É, sim, eu acho. Enfim, de qualquer maneira, a gente vai colocar as informações no post para você, ouvinte, poder buscar essa informação a respeito do filme e o filme propriamente dito. Justo. Não, eu tenho uma observação pra fazer, porque assim, o Corisco, que é o Cristino, né, ele sequestrou a Sérgia. Falei, mano, o nome dela, Sérgia, e ele é Cristino. Não tá bem trocado esse negócio, não? Pode ser que o biógrafo tenha tomado as cachaças antes, fosse Sérgio e Cristina? Seria mais interessante, né? Não é? Seria. A gente... mas se a gente levar em consideração como o pessoal do Nordeste gosta de dar nomes diferentes aos seus filhos, desculpa, Jota, isso acontece muito. Pois mas é estranho, cara. O nome dela era Sérgia e o apelido era Dadá. Se o nome dela fosse Sérgio, o apelido seria Cessé, porque Dadá não combina com nada no nome dela. Pois é, não mas é... tem ali entre o Ribeiro e Silva. Ah, sim. Nossa. Nome possessivo do Talvez, meu Deus. Mas enfim, né? O Corisco, ele sequestrou a Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Mais tarde, né, de ódio, o Corisco passou a ser seu grande afeto. É a síndrome de Estocolmo que a gente tá falando, né? Ele a ensinou a ler, né? a escrever e a usar armas. O Corisco, ele permaneceu com ela até o dia de sua morte. Os dois tiveram 7 filhos, mas apenas 3 deles sobreviveram. Em 1940, o governo Vargas promulgou uma lei concedendo anistia aos cangaceiros que se rendessem. Corisco e sua mulher Dadá já haviam decidido deixar o cangaço desde 1939, quando no ano seguinte estavam em Barra dos Mendes, na Bahia, em um povoado denominado Fazenda Pacheco. O casal repousava em uma casa de farinha após almoçarem. O ataque foi comandado pelo volante Zé Rufino juntamente com o tenente José Otávio de Sena. Corisco foi surpreendido, mas não se entregou, dizendo a Rufino que não era homem de se entregar. Ele foi metralhado na barriga, deixando seu intestino para fora do abdômen, ainda vivendo por 10 horas depois da rajada de tiros. A Dadá, atingida na perna, precisou amputar o membro. Com as mortes de Lampião e Corisco, o cangaço nordestino enfraqueceu e acabou se extinguindo. O Corisco ele foi enterrado no cemitério da Consolação em Miguel de Calmon, na Bahia, e sua cabeça foi exposta durante 30 anos no Museu Nina Rodrigues, ao lado das cabeças de Lampião e Maria de Déia. Porém, seus restos mortais foram exumados, cremados, a mando de seu filho Silvio Bulhões e suas cinzas jogadas ao mar. Mano, quando você falou cemitério da Consolação, desculpa o bairrismo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi ali na região de São Paulo Central, né, velho? Olha, deve ter 287 cemitérios da Consolação no Brasil, velho, porque o nome... Pois é, eu imagino, porque, né? Mas o único cemitério da Consolação que eu conheço que começa no Paraíso é aqui em São Paulo. Né? Eu só queria dizer mesmo que, tal como o Corisco, eu também entrei várias vezes em casa de farinha que terminava em tiroteio. E eu era um jovem. Mas não é bem essa casa de farinha, é outra casa de farinha. Meu Deus do céu, cara, agora que eu entendi essa porra, eu pensei que você morava cresceu no sertão mesmo. O que esse cara ia fazer na porra da casa de farinha? Nossa, a inocência da casa de farinha, aliás, velho, até eu entendi quando ele começou a falar. Aliás, Jota, te falar uma coisa... Várias casas de farinha no Rio de Janeiro rolavam suas próprias guerras de canudos. Puta merda. Meu Deus, que merda. Mereceu, pensador, mereceu. Ai, caralho, que merda. Caralho. Parabéns, pronto. Pensador, você acabou de quebrar o Jota. Puta que pariu. Guerra de canudos. Puta merda, por que a gente vai a partir então, quer ver, ó, casa de farinha, temos muito aqui em São Paulo, principalmente ali na região da Cracolândia. Opa! Bom, uma coisa que eu queria... Puta merda. Uma coisa que eu queria... Os extras desse episódio vão ficar uma maravilha. Puta merda. Você já sabe, né, Jorge? Joga isso lá pro final. Dá até medo na hora de editar essa porra.
Bom, a Dadá, ela foi sequestrada, né? Ainda adolescente. Adolescente em umas, né? Porque, como a gente já falou antes, 13 anos já era considerada apta a ser mãe de família, né? Então. Mas ela foi sequestrada ainda Pelo jovem. amor de Deus. Era, nessa época, assim, 13, 14 anos, carrega, vai morar com o jagunço, vai viver com ele. Mesmo não outra tava podemos- pronta pra casar, né? Pois é, não podemos nos esquecer que este ano ainda teve um deputado, acho que foi deputado, se não senador, assim, que tentou propor de acabar com o crime de estupro para 16 anos, para acima de 16 anos, sexo consentido, e quis abaixar para 14. Então, Ô, Pensador, Isso você sabe aconteceu qual que é o este nome ano. desse filho da puta? nope, mas gostaria do nome, endereço, CPF, melhor forma de mandar Não, se coquetel você- molotov não, na se- testa dele. Se você souber o nome inteiro desse filho da puta, Google tá aí pra gente achar até a cor da cueca dele. Pois é, cara. Uma coisa. Cara da bancada evangélica, quis abaixar é. porque... Então, Tá bom. Uma coisa que a gente falou, de síndrome de Estocolmo, Estou como, né? Eu estou como. Bom, mas eu tenho uma opinião um pouco mais dura, porque eu tinha uma visão do cangaço muito mais romantizada do que eu tenho agora. Fazer essa pesquisa, mesmo que meio fubambenta, mas ainda assim mudou muito a minha visão do que eu tenho, a visão que eu tenho do cangaço. Primeiro, eu tenho a opinião de que a história do cangaço no Brasil deveria ser ensinada nas escolas. E a partir das séries mais... a partir do ensino médio. Para ensinar os jovens a nossa raiz aqui, né? De onde fomos formados. E que essa visão romantizada do nosso passado recente, ela é uma merda, é muito mal feita. Principalmente ressaltando o papel da mulher nessa época. Porque se a gente ensinasse isso nas escolas, a gente poderia ter a esperança de que no futuro próximo a situação e a maneira de pensar dos nossos homens melhorasse um pouco. A Maria, a Sérgia Ribeiro, a Dadá, ela foi sequestrada, foi violentada e foi forçada pelo seu captor a estar junto com ele. Ela não, eu observando de longe, ela não passou a amar o Corisco, certo? Ele criou nela uma casca que ela não tinha. Ele pegou em cima da inocência da mulher, ele colocou uma casca de violência e ela só conheceu a violência depois disso. Ela se tornou violenta, né, ao lado dele. Por quê? Porque ele foi o único homem que ela conheceu. Então ele quebrou a Dadá, né? Ela foi quebrada e não foi reconstruída depois disso. Então ela permaneceu quebrada a vida inteira. Ela teve, a vida dela foi roubada, assim como de muitas outras mulheres, né? Ele transformou ela numa cópia de si mesmo. Né? Ele se reproduziu nela, na verdade. Sim, mas o que eu ia falar é o seguinte: eu sou a favor de contar a história do cangaço nos maiores moldes de Game of Thrones. Sim, claro. Oh, yeah. Com a verdade. Puta que pariu. A verdade nua e crua. Nua. Puta que pariu. Já dizia. Eu só não lembro o nome do autor. Mas é a vida como ela é. Ponto. Sim. Eu preferia até exagerar para poder chocar as pessoas, porque as pessoas não mudam com coisa bonitinha, mudam quando é chocado, quando é estapeado na cara, né? Assim, olha, tá aqui, é isso. Então, por isso que eu falei num seriado no maior estilo Game of Thrones. Você acha que não é para chocar você ter um relacionamento incestuoso como a gente tem entre Cersei e Jaime? Puta que pariu. Bom, olha aí. Nós chegamos ao final dessa lista, né? Eu espero que os nossos ouvintes venham a ponderar, né, com nossas opiniões e tudo mais. E por falar em opiniões, eu queria saber do Pensador Louco, né, o que é que ele acha a respeito de tudo isso, quais suas opiniões, e já emenda aquele belo jabex, como se você precisasse. Opa! Então, eu já conhecia um pouco, nunca me aprofundei, infelizmente, na história do cangaço brasileiro, mas sempre fui
fascinado por isso. Hoje aprendi um pouco mais, estudando um pouquinho, lendo a pauta, procurando aqui e ali. Foi maravilhoso participar, mas minha opinião, sinceramente, é que o cangaço foi uma época meio Mad Max que rolou no Brasil, assim, uma terra sem lei, dominada por senhores de terras que escravizavam pessoas por um feudalismo medieval, oferecendo água, comida e condições desumanas a troco de obediência cega, e um bando de gente não com muito mais noção de civilidade do que eles, tocando o rebu, que cansaram de apanhar. E volto a dizer, a minha opinião sobre isso é que com pouco a gente evoluiu, que tudo isso, a gente falou de autoridades abusivas, a gente falou de estupro e possessão feminina, a gente falou de maus tratos, a gente falou de um monte de coisas que acontecem hoje em dia, um século e porrada depois. Então, nós passamos 4 anos agora, recentemente, onde quase estava ali na beirola para virarmos um novo Mad Max, né? Mad Max Brasil, versão 2000, versão século XXI, e quão fácil é pra gente cair de volta na barbárie e o quão pouco a gente evoluiu até aqui, cara. Só me dá aquele cansaço. Só me dá realmente aquele cansaço de imaginar que o trabalho que ainda vai dar para algum dia, no futuro, alguma geração poder olhar e falar: puta que pariu, esse pessoal era tudo um bando de cuzão. Como é que eles podiam viver, eles, elas, as mulheres, as minorias, podiam aceitar essas condições de vida? E a minha opinião é essa aí, cara. Não desistam da luta, pau no cu dos coronéis e vamos em frente. Nossa, que trocadilho, hein? Cansaço. Cansaço, exatamente. E como a gente te encontra, né, por aí, pá? Bom, normalmente você me encontra na Casa da Farinha, não, brincadeira. Eu eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, com um podcast sobre música, audiodramas, sobre quadrinhos, sobre filmes. Vocês encontram tudo isso em blado.pensadorlouco.com. Consumam sem moderação e tragam seus canudos. Caralho. Bom, como a gente pode dizer, você vai ouvir músicas que você nunca pensou que existissem, você vai assistir filmes que você nunca pensou que você poderia assistir, você vai ler quadrinhos que não são a modinha, e você vai estar ali adorando tudo isso, velho. Vai na fé. Valeu mesmo, cara. Valeu de coração. É um antro pra quem pensa, né, mano? Eu devo dizer que vai ter história de Halloween, eles pediram pra mim contos e pediram ideias de filmes, né? E eu fui eu mandei os meus alunos direto pro site do Pensador, entendeu? Pô, Eles vão deixar aliás, eu vou aproveitar aqui pra pedir, porque eu já ia pedir mesmo. Eu ia fazer e pedir depois, né? Isso é comunicar. A gente vai deixar rolando os programas de contos, né? De desleituras, né? Que são de terror. E enquanto vai acontecendo o evento, né, pessoal ir ouvindo de fundo, e a gente vai usar a Filha do Horror como sessão de cinema, e a sauna também vai ser exibida na semana do Halloween. Olha que delícia, hein? Como não amar a Lika, hein? Entendeu? Impossível. É por isso que eu digo, com professores como a Lika, é que a gente pode dizer que esse Brasil ainda tem um pouco de jeito. Vamos fazer uma roda de conversa depois para discutir a estética do filme, aquela coisa. Roda de conversa. Tudo bem. Então eu tenho que agradecer ao Pensador, porque ele que me deu os links, tudo. Eu tô com o filme aqui, por isso que eu... Porra, é nóis. Bom. Serjão, traficante de marca maior. Bom, seguindo, eu quero saber das opiniões do Jorge Augusto e já emenda aquele belo Jabex lá do Animesphere. Não é? Bom, primeiro de tudo, o que a gente tem que levar em consideração é que por mais que assim, eu sabia que o cangaço foi uma época de guerra civil sem qualquer precedente, porque a gente tinha o negócio ali entre meados da década de 20 e meados da década de 40, porque durou por aí bem uns 20 anos o cangaço, mas assim... eles utilizaram a violência para parar a violência, mas geraram mais violência ainda. Se vocês prestarem atenção em tudo que foi dito nesse episódio, a gente tem um grupo de pessoas
que praticou todo e qualquer tipo de violência na tentativa de acabar com autoritarismo e coronelismo. Esses ismos sempre fodem a gente, não tem jeito. Literalmente. Mas assim... Não fala Gente. fodem, fala abre o corpo. Por aí. Literalmente abrem o corpo, né? Todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas assim, se você vai pegar a mídia com a qual a gente tem a parte de literatura que romantizou muito, mas muito mesmo, o cangaço e quem viveu o cangaço. Quer ver uma coisa que é interessante? Você vê um pouquinho do que pode ter sido o cangaço. A filha do Lampião e da Maria de Déa deu muito, se eu não me engano, ela deu uma entrevista pro Danilo Gentili. E se eu não me engano, essa entrevista tá no YouTube. Eu acho que foi Olha aí. a neta, né? A neta, né? A neta, não foi a filha, foi a neta. A filha a filha da filha do casal. É isso mesmo. Ou seja, a neta. Não, é que eu tava tentando lembrar o nome da filha. Nobody cares. É justo. Continue, chat. Nobody has door. Tá bom. E você me encontra, eu sou líder do projeto Animesphere, onde a gente fala sobre animes, mangás, tokusatsu, cultura japonesa no geral. A gente lança episódios a cada 15 dias, lives eu tô tentando fazer com um pouco mais de frequência lá na Twitch. Tem saído a cada 15 dias, mas eu quero ver se eu faço semanal. Onde a gente fala um pouco sobre notícias do mundo dos animes, mangás e tudo mais. E também, de vez em quando, joga um pouco, alguns joguinhos, principalmente Genshin Impact, porque, né, Vai jogar eu sou beat da porra, eu sou beat dessa porra, Vai né? jogar Vamos Brawlhalla lá. comigo. Pô, várias vezes eu tô acompanhando as lives lá pra ver você jogar. Acho o jogo bem interessante. Vou te desafiar pra Brawlhalla essa semana. Quero ver se você vai botar na live. Eu não vejo as lives. Mano, Brawlhalla, velho. Vocês ouvintes imaginem Super Smash Bros, mas virado no capeta. Virado no capeta. Isso é Brawlhalla. E de resto, o link para todos os links, redes sociais, site, agregadores, enfim, vai estar tudo aqui no post, como sempre, né? Até porque Portal Paranerd eu edito essa porra toda. É isso aí. E segue o baile. Só Liga, dizer minha rapidamente querida. que o projeto do Animesphere ele é bem legal, porque ele serve como um portal para a educação do pequeno nerd, né? Então, o meu filho, ele já é consumidor do produto e já tá lá levando para a escola, carregando alguns alunos, os coleguinhas dele também, para serem consumidores do conteúdo do Jorge, assim, do Animesphere. Olha aí. E é legal porque como ele trata de coisas que você tá sempre consumindo, o tema nunca fica velho, sabe? Ele vem maratonando os seus programas, porque tem muitos, e a gente tem sempre coisa pra conversar, isso é bem legal. Se ele der um pulinho no site ou mandar um comentário em qualquer uma das redes sociais, eu vou pegar e vou ficar feliz pra caralho. Mas ele é que nem a mãe, quer você falar. Eu queria tanto que ele gravasse, nem comigo eu consigo, mas é mais mandar mensagem. Eu não tenho um comentário do meu filho no meu podcast, você tem noção? Do nível de abandono maternal que eu sofro? O mais legal filial. Eu sofro abandono filial. Né? O mais legal do Animesphere, Lica, é que o Jorge é chamado de Shortpedia, né? Mas é importante, eu aproveito esses momentos pra falar, olha, ele não fala, mas ele tá consumindo. O conteúdo lá, a gente, por exemplo, a gente tá falando de One Piece, né? A gente fez o One Piece Live Action, por exemplo. Live Action. Então a gente traz toda a ficha técnica, falando de todos os dubladores, o pessoal que interpretou, e traz informação bem útil de tudo lá, e ainda se aprofunda na cultura japonesa, principalmente igual o episódio sobre Mushishi, que é uma aula sobre cultura japonesa, cara, coisa maravilhosa.
Parabéns, Jorge. Pois é. Bom, Fazemos o que podemos. né, eu quero saber também da opinião geral da Lica sobre esse episódio, sobre esse tema, e já emenda aquele belo jabazex, jabaculezex. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque tem muita gente. Eu sou viciada em história, essas coisas, então já tenho uma opinião um pouco. Minhas opiniões elas são um pouco mais fortes em relação a algumas coisas. Justo. E eu tenho visto muito pessoas mais jovens, principalmente, romancearem, né? Esse período, essas pessoas como se fossem heróis, aquela coisa toda, e não são, né? Na verdade, eles são frutos de uma época e são apenas grandes filhos da puta, terroristas, lutando contra outros filhos da puta, opressores, e no final, e no meio de tudo isso, tinha um povo, né, que ficou no meio dessa bala toda e foi o que mais sofreu de todos os processos, seja dos senhores coronéis ou dos cangaceiros, né, não importa, eles ficaram no meio de tudo isso e foram os que mais sofreram, e dentre os que mais sofreram, a mulher foi a que mais sofreu. Ela sofreu violência de todos os lados, porque ela já sofria essa violência dentro de casa, ela vai sofrer essa violência no cangaço, ela vai sofrer essa violência quando sai da mão do pai para a mão do marido, né? Então, eu espero que as mulheres, principalmente que ouçam esse podcast, revejam, às vezes, essa fala, que a pessoa que é metida a revolucionária de sofá, reveja um pouco essa fala, né, se você tiver essa veia mais feminista, e perceba a necessidade que a gente tem de reconstruir, ressignificar e recontar a história dessas mulheres, e de entender também esses processos e não passar pano, entendeu? Eles eram o que eles eram terroristas, né, uns desgraçados, estupradores, filhos da puta, eles que eles eram, né? Assim como os senhores também eram, então, e quem estava no meio disso era o pobre. E os policiais todos. Eles eram, o que estava no meio disso era quem? Era o pobre, era a mulher, entendeu? E de todos eles, ela uma época de pura filha da putagem. Exatamente, e ela estava ali sofrendo de todas as formas para todos os lados, ou seja, é um ambiente que muitas cresceram e morreram num ambiente de violência, né? Eu espero que a pessoa não deve ficar muito horrorizada com a minha opinião, mas infelizmente é essa, né? A gente tem muito que lutar ainda. Feminismo não luta por algumas pessoas, algumas mulheres, infelizmente, perderam um pouco o rumo, mas o feminismo ele luta pela dignidade da mulher, entendeu? A luta do feminismo é pela dignidade da mulher ser reconhecida como ser humano, não como objeto, não como um cidadão de classe menor, entendeu? Mas para ela ser acolhida como ela é, entendeu? Com toda a sua inteligência, sua independência, sua força, sua responsabilidade também, porque quem faz coisa errada também tem que ser responsabilizado, independente de ser homem ou ser mulher. Isso faz parte também da igualdade, né? Se a gente quer igualdade de direitos para receber os benefícios, a gente também tem que receber o ônus. Enfim, vocês me encontram lá no Me Julguem Podcast, né? A gente tá voltando, já voltamos a gravar, né? Depois de um tempo aí. A gente precisa, tanto eu quanto a Cris, a gente precisou, porque sempre quando uma não tava bem, a outra segurava, mas de repente as duas caíram. Aí a gente se abraçou e afundou junto. A gente tirou uns 6 meses aí de licença né? De licença psiquiatria mesmo, pro cérebro ficar bem, e a gente tá voltando agora. Então vocês encontram a gente lá no mejulguempodcast.com. Vocês encontram a gente lá no Telegram também como Julguem Podcast, né? t.me/mejulguempodcast. Vocês encontram a gente no Instagram também como @julguemme. E se vocês tiverem quiserem me procurar também, vocês me encontram no Instagram, muito raramente, porque eu tô meio sem paciência já para redes sociais, mas como Lica, com C, né? Lica _Moon. E se vocês quiserem conversar comigo, eu tô no Telegram também, tanto no grupo nos grupos aqui enfim, no grupo do Pensador, no grupo da Animesphere, entendeu? No grupo do Me Julguem Podcast, se vocês quiserem conversar comigo, é só ir chegar lá e falar oi que a gente responde. Justo! Eu quero agradecer a todos vocês maravilhosos, o Jorge, o Pensador e a Lica, por aceitar esse convite tão em cima da hora. E eu quero agradecer também a você, querido ouvinte, que ouviu até agora, que de alguma forma se interessou por esse tema. Eu pretendo trazer outros temas parecidos, principalmente também a história de outros cangaceiros, como o do Lampião, que vai vir em breve.
agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Eu espero você em um próximo programa e tchau e benção. Tchau. Valeu! Fui! Este episódio foi editado por Firefalcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.